Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Evangelho segundo o médico Lucas, capítulo 4. Versículo 16 ao 19. Lucas, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 19. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Como é do conhecimento de todos, Jesus nasceu em Belém da Judéia. E quando criança, foi perseguido pelo Herodes. Então houve a matança dos meninos de Belém. Jesus, então, com a sua família, fugiu para o Egito. E lá passou um período, até que Herodes, então, morreu. Mas ficou um sucessor no lugar de Herodes. Deus avisou essa família, eles saíram do Egito e voltaram para a terra de Jerusalém. Mas quando eles chegaram em Jerusalém e viram que havia outro lá, sucedendo Herodes, temeram. A palavra de Deus diz que eles temeram. E foram morar em Nazaré. Então Jesus, ele cresceu em Nazaré. Então quando você pensa em Nazaré, você vai entender que aquela aldeia, aquele lugar, aquelas pessoas contemplaram a infância de Jesus, a sua adolescência, o seu crescimento e o seu amadurecimento como homem. Porque dentro do ensinamento do povo de Israel, era considerado um homem pronto para a batalha. Um homem de 20 anos para cima, ele já tinha que estar pronto para ir para a guerra. Preparado. Então não tinha adolescente de 35 anos. Jovem de 30 anos. Não, tinha um homem de 20 anos pronto para morrer. Pela sua nação, pela sua fé, pelo seu povo. Preparado. Então Jesus, ele cresceu naquele lugar. As pessoas viram, contemplaram o José, a Maria, os seus irmãos, as suas irmãs. Todos eles. Capítulo 3 de Lucas. Versículo 23. Volta aí a sua página. Capítulo 3, versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Começou o ministério com 30 anos. Foi batizado. Foi para a Galileia. Começou a operar os milagres e a pregar em todos os lugares. Tanto é que a sua fama correu por todos os lugares. E aí Jesus, ele vai para Nazaré agora. Ele vai para o meio daqueles que viram ele crescer, que cresceram junto com ele, que frequentaram a mesma sinagoga ao qual ele tinha o costume de ir. O hábito de estar lá. E não somente o hábito de estar na sinagoga. Porque quando você lê o versículo 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu
costume. Jesus tinha um costume desde a sua infância, estar na casa do Pai. Quando houve aquele episódio, que eles estavam retornando, Maria e José e aquela comitiva que vieram a Jerusalém, e Jesus ficou para trás, voltaram e depois de 3 dias o encontraram, cuidando das coisas de meu pai, e ali ele tinha 12 anos. O costume do Filho de Deus deveria ser a casa do Pai. Deveria ser. Levantou-se para ler. Então ele não somente ia. Então você pode imaginar que desde quando Cristo cresceu em Nazaré, frequentou aquela sinagoga, todas as vezes que ele ia lá, alguém tirava um livro dos profetas e chamava: Jesus, filho de José, vem ler. Entregava o pergaminho das Escrituras. Então você pode imaginar quantos anos Jesus passou naquela sinagoga, lendo a palavra de Deus com todas aquelas pessoas? Eles conheciam Jesus, estavam com Jesus. E a Bíblia diz no versículo 17, que então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito. O próprio Jesus, abrindo as Escrituras, e agora ele vai manifestar o seu verdadeiro ministério, a sua verdadeira pessoa, que ele não era somente o Jesus, filho de José, que ele é o Senhor Jesus Cristo, o ungido de Deus, o Messias, aquele que ia ser enviado para nos salvar. E ele abriu aonde estava escrito. Isaías 61. Vamos ler onde ele abriu lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 61. E versículo 1 ao versículo 3. Isaías 61, do versículo 1 ao 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor, em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então Jesus abriu a palavra de Deus e leu. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para trazer as boas novas para vocês. Boas novas, que eram, meus irmãos, para a miséria humana, a miséria do pecado, a miséria da iniquidade, aquilo que nos matou lá no Jardim do Éden, o pecado. As boas novas era a luz e a graça do nosso Deus para conosco. E quando Jesus entregou essa palavra, e ele leu no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e versículo 1 ao 3, volte lá em Lucas, capítulo 4. Jesus diz assim no versículo 18, na sua tradução: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Então Jesus não veio salvar ninguém que mora no melhor bairro da cidade onde você mora.
Jesus não veio salvar o patrão da empresa onde você trabalha. Jesus não veio salvar o governador, o presidente, o dono da multinacional. Quando você tem um entendimento sobre isso, sobre pobreza e riqueza, você entende riqueza por um aspecto de poder, porque você acha que o rico é aquele que mora no melhor bairro, tem a melhor casa, tem os melhores carros, tem o melhor salário, vive abundantemente nas suas questões humanas. Então você acha que rico é ser isso daí. E que pobre é aquele que mora lá na vila, aquele que não tem nada, Isso não é entendimento que a palavra de Deus tem, porque senão, meus irmãos, então quem são os pobres? Os pobres são todos aqueles que não têm parte nenhuma no reino de Deus. O homem mais rico desse mundo, se ele não tiver a casa que Jesus disse, olha, lá na casa de meu pai há muitas moradas. Se ele não tem uma casa lá nas muitas moradas do meu pai, ele é o homem mais pobre desse mundo. Porque tudo que ele tem é perecível. O terremoto derruba. Quantos prédios caiu? Quantas casas caíram? O vendaval leva, o furacão leva investimento da vida toda, o coração de uma pessoa colocada naquele lugar. O vendaval vem e assopra e leva tudo embora. Você está vendo onde está o coração dos homens? Em coisa que passa, que acaba. O terremoto vem, se a sua casa é pequena ou grande, ela cai. O vendaval chega, se é a mansão, a casa pequena, leva tudo embora. Se você continuar com esse entendimento de pobreza e riqueza, você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Então Jesus diz na sua proclamação, quem são os pobres? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho para quem? Então toda criatura que não tem Deus, ele é o quê? Pobre. Você já imaginou quando Pilatos ouviu de Jesus, o meu reino não é desse mundo? Esse reinado de Roma, que você trabalha para ele aí, que você é empregado dele, não pode entrar, não consegue conquistar, não tem força nenhuma sobre o reino ao qual eu estou falando para você. Quando Herodes olhava para Jesus, ele achava que tinha algum poder sobre Jesus. Jesus diz assim, ô filho, você não entendeu. Eu só estou aqui porque eu estou sobre o domínio e um controle de um reino. Eu só estou aqui porque eu estou aqui debaixo de uma ordem, de uma vontade. Eu não estou aqui porque você me prendeu. Capítulo 12 de Lucas, versículo 15. Um dia, Jesus andando, chegou um homem e disse assim para Jesus, mestre, o meu irmão não quer repartir a herança comigo, ele não quer dar a minha parte, o senhor não quer ir lá, mestre, para falar para ele, dar minha parte dos meus bens? Então, versículo 15 do capítulo 12 de Lucas, lhes respondeu, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste, não é regrada, não é limitada, não é vista por mim pela abundância dos bens que ele possui. O que é nosso, meu irmão? O que é seu, irmão? Um papel de uma escritura de uma casa? Um recibo que você é dono de um carro?
Você já percebeu que a gente só tem papel, irmão? Você não entendeu isso ainda? Que nós não temos nada, irmão. Que ninguém nesse mundo não tem nada. Porque tudo pertence a Deus. E aí a gente pega um papelzinho e acha que é dono de alguma coisa. Pega uma escritura e a gente já se acha o dono. Não, irmão. Um dia Davi estava recolhendo as coisas para Deus, para construir o templo. E ele disse assim: eu estou dando alguma coisa para Deus? Não. Tudo é de Deus. A sua vida, a minha vida, não é medida pelo que você acha que você tem ou não tem. E aí Jesus, ele vai continuar falando lá aqui em Lucas capítulo 4, volta lá. Eu vim evangelizar os pobres. Então Zaqueu foi para o inferno, viu, irmão? Porque Zaqueu era rico. O Mateus, que escreveu o evangelho de Mateus e era apóstolo, ele era cobrador de impostos. Era rico também, foi para o inferno. O José de Arimateia, que junto com Nicodemos, um homem rico, José de Arimateia rico, foi lá diante de Herodes, pediu o corpo de Jesus. Tiago e João, os seus pais, eram donos de uma empresa de pesca no lago de Genezaré. E deixando os barcos. Então ele não tinha um barco só. O Zebedeu não tinha um barco só. E aí então Jesus ele diz, através da palavra de Deus, evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Muito bem. Que coisa. Então você vê duas libertações, a do cativo e a do oprimido. E no meio das duas libertações tem um cego. E aí primeiro você tem que entender o que é liberdade do cativo. Salmo 68. Abra sua Bíblia lá no Salmo 68. Salmo 68. Versículo 18. Salmo 68, versículo 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Selá. Repita. Pare e preste atenção. Quando a Bíblia diz que Deus levou cativo o cativeiro, Ele está falando, meus irmãos, de quando o homem pecou no jardim. O único lugar que ele entrou foi numa prisão. Uma prisão que ele não podia sair de lá. Uma prisão que não tinha como ele se livrar daquilo. Agora o homem, quando ele pecou no jardim, ele está algemado em grilhões, ele está preso. Quando Jesus diz que ele levou cativo o cativeiro, ele está falando da nossa salvação, da nossa redenção. Porque se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Isso é levar cativo o cativeiro. Ou seja, é o trabalho do justo pelo injusto. É o conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Romanos capítulo 6. Então a primeira libertação é a do cativo.
Romanos capítulo 6. O cativo do pecado, o cativo dos grilhões, das algemas, daquilo que o homem estava de fato preso e não podia sair de forma nenhuma, de maneira nenhuma, pelas suas próprias forças. Capítulo 6, versículo 15 de Romanos. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Eu sou salvo pela graça, estou livre para pecar. Conversa fiada. De maneira nenhuma. Quem falou isso? Não sabeis que daquele a quem vos ofereçais como servos para a obediência, desse mesmo é quem obedeçais e sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, versículo 17, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Isso é liberdade ao cativo. Isso é você ter sido purificado do seu pecado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas o grande problema entre a liberdade do cativo, a liberdade do oprimido, tem uma cegueira. Então por que que apesar, presta atenção, por que que apesar de nós temos uma palavra de libertação, o cativo levou o cativeiro, subiu aos céus, nós somos redimidos, nós somos salvos, nós somos libertos do pecado, mas apesar dessa palavra, nós continuamos ainda o quê? Oprimidos. E por que estamos oprimidos? Porque continuamos cegos. Ou seja, a porta está aberta, mas você continua preso. Você continua oprimido. Sabe por que nós continuamos oprimidos, irmãos? Porque ainda somos guiados pelo curso desta vida. Nós estamos preocupados com o que o nosso colega pensa de nós. Na nossa vida, se nós vamos ser um sucesso ou não. O que o nosso parente pensa de nós. O que o nosso amigo de trabalho vai dizer. Nós somos ainda guiados pelo curso deste mundo e por isso que continuamos cegos e oprimidos ainda. Cegos e oprimidos. Mas qual foi o problema? O problema é que nós não estamos mais debaixo da pena do pecado. Amém? Graças a Deus. Mas nós continuamos debaixo de uma cultura do pecado, ou seja, nós nos acostumamos com a prisão. Nós nos acostumamos a continuar presos nas nossas formas de pensamento, correto? Sabe qual é o grande problema, irmão? Você continua vendo e pensando da mesma maneira antes de você receber a palavra de libertação. Você ainda continua cego. Só você ainda que não entendeu isso. Apesar de você já ter recebido uma palavra de liberdade, você continua preso, oprimido. Não tem uma consciência para servir a Deus. Você ainda está vivendo embaixo de obra morta. Como diz o livro de Hebreus que nós lemos. Então qual foi o problema? A cegueira.
Livro de Gênesis, capítulo 3. Quando o homem pecou, irmão? Todo mundo diz que o homem pecou quando ele fez o quê? Comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Na verdade não foi, irmão. Na verdade, quando você passa a ler a Bíblia, você vai descobrir que não é assim. Então como é que foi, pastor? Então vamos ler a Bíblia. Porque senão você vai ficar sempre pensando que foi por causa do fruto, do conhecimento do bem e do mal, papapá, essa conversinha. Então vamos lá. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, vendo. Então quando pecou, irmão? Vendo. Vendo de que maneira? Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável. O que é desejo, irmão? Desejo é cobiça. Quando você não ama uma pessoa, você só tem por ele desejo. E desejo é o que, irmão? Cobiça. E cobiça, irmão, não é amor. Porque cobiça é interesse. Então, quando o homem pecou, irmão, quando ele olhou de uma maneira diferente para as coisas, a cobiça tomou conta do coração dele. Então, por que nós continuamos cegos e oprimidos? Porque ainda nós estamos enxergando esse mundo com cobiça, porque nós estamos esperando muitas coisas ainda deste mundo. Você olha para o mundo com expectativa de melhora. Então, você tem expectativa e não esperança, irmão. Então, quando começou o pecado? Quando mudou a maneira de olhar para a coisa. É boa, é agradável, é desejável, para dar o entendimento. Tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos. Eles eram cegos, irmão? Pergunta, irmão. Adão e Eva, Deus fez eles cegos, irmão? Não, irmão. Eles viam tudo a partir de Deus. Quando eles passaram a ver as coisas da maneira diferente, da cobiça e do desejo, porque quando fala de cobiça, fala da nossa carne. Então por isso que está cego, irmão. Porque você deixa de ver as coisas da maneira de Deus. Você passa a ver as coisas tudo ainda daquela antiga maneira que você vivia. Você pensa daquela mesma maneira como você pensava. Ainda não foi transformado seu entendimento, irmão. Abriram-se os olhos. Abriram-se os olhos para quê, irmão? Fala para mim. Agora, eles passaram a ver todas as coisas a partir do que, irmão? Da carne. Tanto é que quando o Adão olhou para Eva, levou um susto, correto, irmão? Oxe, você está sem roupa? Ô, louco. Nunca tinha visto você sem roupa? Que coisa, irmão. Está vendo, irmão, como é que é o negócio? Está vendo como a gente é, irmão? E a gente fica disfarçando. Porque a gente quer continuar vivendo aquela vidinha. Não dá, irmão. Apesar de você já ter ouvido uma palavra de libertação, você continua dentro da prisão. Porque você se acostumou a ficar preso. Você se acostumou a viver angustiado. Você se acostumou a viver ali debaixo de uma opressão deste mundo. Você se acostumou a viver debaixo dos desejos e dos anseios da sua carne. Por isso que tudo que você vê, tudo que você contempla, são desejos que você tem. Vamos lá, irmão. Por que o Caim matou o Abel?
Nós estamos falando, irmão, de não um estranho com o outro, que já seria abominável. Por que um irmão mata o outro? Porque agora todos eles passaram a ver o seu irmão e o seu próximo, sabe como que, irmão? Um adversário. Então você olha para o irmão, você já vê um inimigo e potencial quanto à sua vida. Você já olha para o seu próximo como um adversário. Quando Caim olhou para o Abel, ele não viu um irmão, ele viu um inimigo. E ele logo já convidou o inimigo dele para ir para o campo e o matou. Porque é assim que nós estamos enxergando o nosso irmão e o nosso próximo, como um inimigo nosso. Porque ainda nós estamos presos. Apesar de ter uma palavra de libertação, ainda continuamos atrás das grades, porque a gente não viu a porta aberta ainda. Êxodo, capítulo 14. O que mudou no homem, irmão? A maneira de ver as coisas. Versículo 12. Israel está diante de um mar, um deserto e o exército de Faraó. Olha só. Tem um mar, um deserto e um exército. Versículo 12. Olha só o que eles dizem. Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no... Apesar deles terem sido libertos por Deus, uma palavra de libertação, Deus tirou eles do Egito, mas eles continuaram o que, irmão? Preso. Escravo. Era melhor a gente ter ficado lá. Hã? Olha só, irmão. Eles viram as pragas. Eles viram a mão de Deus. Era melhor termos ficado lá. Porque eles entendiam tudo como nós. Poder. Então quando viram o exército, acabou para nós. Aí Deus diz assim, fica tranquilo. Você está vendo todo esse povo aí? Nunca mais vocês vão ver eles. Nós adquirimos uma cultura de pecado. Sabe por que ainda a gente morre de medo de morrer? Porque ainda a gente está com o grilhão da morte preso. Então aquela palavra do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, diz assim, aonde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está, ó morte, o seu aguilhão? Os seus grilhões, aonde eles estão? Nós já fomos libertos disso, irmão. Era para a gente já ter sido liberto. Mas o problema é que a gente ainda está preso. E todas essas coisas nos afetam muito, porque a gente continua oprimido. Porque nós estamos cegos. Porque nós não entendemos ainda. A gente estava achando que melhor é lá no Egito. Aí esse povo entra, guiado por Deus no deserto, reclama de água. Reclama de comida. Era melhor a gente ter ficado lá. Mateus capítulo 6. O homem mudou a maneira como ele via as coisas. Mateus capítulo 6. Versículo 22 e 23.
Se os seus olhos são os olhos, a lâmpada do corpo. Se você olhar todas as coisas a partir de Deus e do reino de Deus, quão grande luz será todo o seu corpo. Os seus olhos não estarão mais cegos. Se você olha tudo a partir da cobiça, o desejo, a concupiscência, em quão grandes trevas você vive. Então por isso que você continua cego e oprimido, apesar da porta estar aberta. O grilhão quebrou. Aquilo que prendia minhas mãos e os meus pés, que era o pecado, eu fui liberto. Mas eu ainda estou preso na cultura de pecado, porque eu ainda estou testando Deus, para ver se Deus é Deus mesmo. Eu acredito que ninguém aqui é assim, irmão. Ninguém aqui fica testando Deus, né, irmão? Para ver se Deus é Deus mesmo. Para ver se essa palavra é de Deus mesmo. Aqui não tem ninguém testando, né? Se é bom eu fico, se não é bom eu vou embora. Aqui não tem ninguém assim, irmão. Se os seus olhos forem bons, se você vê tudo a partir de Deus, em quão grande luz vai estar todo o seu corpo. Agora, se você ainda está vendo tudo a partir da cobiça, do desejo, você ainda está preso lá. Mas não é que você está preso porque a porta não está aberta. Não, você está preso porque ainda você está preso nos conceitos do seu pecado. E você não abriu os seus olhos ainda para ver. Porque o grande problema nosso é que nós somos livres do pecado, mas vivemos correndo atrás dele. Nós estamos esperando alguma coisa do mundo. Por isso que somos oprimidos por causa dos seus cuidados. Nós estamos ainda tentando salvar a nossa vida. Por isso que nós estamos oprimidos. Paulo diz assim aos irmãos de Corinto, na sua segunda carta, lá no capítulo 12. Eu, de boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar em pró das vossas almas. Mas quando ele está falando isso, irmão, ele não está falando só de falar, ele está falando de viver. De vida. E aí muitas vezes você vai ver a pessoa oprimida e cego. Apesar dele já ter sido liberto. Vamos voltar no texto onde nós iniciamos. Lucas capítulo 4. Jesus foi para Nazaré, onde foi criado. Leu a palavra no profeta Isaías. O Evangelho de João do Antigo Testamento. Versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos. Todo mundo estava olhando para Cristo, para Jesus. Versículo 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir.
A Bíblia diz que todos ficaram maravilhados, mas a única coisa que eles conseguiam enxergar a partir dessa palavra é que Jesus era quem? O filho de José, e não o filho de Deus. Apesar de ouvir uma palavra de libertação, ainda eles continuaram presos. Tudo que eles viam na frente dele não era um Messias. Era o filho de José, o carpinteiro. Está vendo, irmão, como a gente pode estar cego e oprimido? E aí você vai ver no texto, na continuação do capítulo 4, que eles ficaram irados com Jesus, levaram Jesus num lugar alto para precipitar ele no buraco, para jogar ele lá. Eles não enxergaram o Salvador e a salvação. Eles enxergaram tudo a partir da cobiça e do desejo da sua carne. Não, este é o filho de José, o carpinteiro. Ele não é isso que ele está falando aí, que ele leu. Para encerrar, Apocalipse capítulo 3. Então, apesar de termos uma palavra de libertação, continuamos ainda presos na nossa forma de pensar antiga e na nossa maneira de ver as coisas como víamos antigamente. Por isso, então, que continuamos cegos e oprimidos. Porque eu não tenho plena certeza que Deus vai cuidar de mim e que me salvou mesmo. Eu ainda tenho dúvida. Por isso que muitas vezes eu sou oprimido. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Carta à igreja de Laodiceia. Uma igreja que se achava assim, irmãos, rica, poderosa. Os membros eram todos donos de comércio, donos de fábrica, donos de loja, pessoas de alta posição. Nós estamos ricos, temos de tudo. Jesus diz assim: olha, você não sabe que você é um pobre, um nu e um miserável. Versículo 18. Aconselho-te. Você quer escutar um conselho de Deus, irmão? Aconselho que de mim compres o ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças. No livro de Provérbios, no capítulo 3, as palavras de Salomão são assim: a sabedoria é mais preciosa do que todo o ouro refinado, do que toda a prata. Não tem coisa mais preciosa neste mundo do que o conhecimento e a sabedoria de Deus na nossa vida. E aí você vai ser um homem rico. Porque quando o homem rico não sabe da onde ele veio, quem ele é e para onde ele vai, você sabe da onde você veio, quem você é e para onde você vai. Para que te enriqueças. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesto a vergonha do seu pecado, a sua nudez. Apesar de vocês vestirem o linho fino, Jesus ele diz que nem mesmo Salomão se vestiu como o lírio do campo.
Vocês estão nus diante de mim. O pecado de vocês está diante de mim. Final do versículo 18. E colírio, para ungires os teus olhos, a fim do quê, irmão? A fim de que você possa então agora de fato ver, e não enxergar. Quem enxerga, não vê. Eu aconselho que você compre de mim um colírio. Eu aconselho que você compre de mim um colírio, para que você agora possa ver como as coisas de fato elas são. E a apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, quem sabe, meu irmão e minha irmã, hoje é o dia de você enxergar que a porta da prisão foi aberta. E que você ainda está vivendo cego e oprimido, porque você ainda continua vendo as coisas como via, você continua pensando como você pensava, você continua sendo afetado pelo curso deste mundo como você era. Então hoje é o dia da libertação do oprimido. O viver, para mim, qual que é o sentido da sua vida, irmão? Fala para mim. Qual que é o sentido da sua vida? Alguém poderia me dizer que há um outro sentido de vida a não ser Cristo? Para que vejas, para que você passe a ver, como Jesus ele via. Como é que Jesus via as coisas, irmão? Jesus pegou os discípulos, eles estavam cansados, estavam sobrecarregados, Jesus levou eles para um lugar para eles descansar um pouco, mas não teve jeito, a multidão seguiu eles. Aí Jesus, vendo a multidão, disse: eles são ovelhas que não têm um pastor. Se compadeceu delas. Então, como que a gente olha para o nosso próximo? Como a gente olha para o nosso irmão? Como um adversário? Como um inimigo? Ou como o nosso irmão? O nosso próximo? Agora, quando você olha só com interesse, isso é cobiça.